A CPI do lixo na Câmara de Vereadores de Aracaju ainda nem foi instalada, mas documentos com transcrições de escutas telefônicas feitas pela polícia no escândalo do lixo geraram polêmica hoje pela manhã naquela casa. Nós tivemos acesso aos documentos e provas que estão anexados ao inquérito policial do DEUTAP, que investiga os contratos do lixo entre a Prefeitura de Aracaju e a empresa Torre. Os crimes, estelionato majorado e associação criminosa. Na investigação, existem escutas telefônicas, entre elas a do então gestor da Insurb, Mendonça Prado, e o líder do governo na Câmara de Vereadores de Aracaju, Antônio Bittencourt. Aqui na transcrição, há indícios de que havia uma intenção de reverter as assinaturas dos vereadores que pediram a instalação da CPI do lixo. Veja nesse trecho em que Bittencourt diz que são necessárias 8 assinaturas e que eles, a oposição, tinham 9 assinaturas. Além dos oposicionistas, assinaram Kit, Américo de Deus e Irã. Mendonça pergunta se Fábio assinou. Bittencourt responde que o vereador Fábio Meirelles assinou. E então veja o que Mendonça fala sobre um suposto assédio aos parlamentares para reverter as assinaturas. Sobre Fábio Meirelles, Mendonça Prado diz que já falou com ele e combinou de conversar na segunda. Abre aspas. Com Fábio eu tenho uma amizade antiga, fique tranquilo, eu vou conversar com ele. Fecha aspas. Ao ser questionado sobre esse contato com Mendonça Prado, o vereador Fábio Meirelles não quis falar sobre o assunto. Depois, na transcrição, Mendonça Prado fala sobre a vereadora Kit. Mendonça argumenta que tem uma amizade muito boa com ela, mas no caso dela e do outro, que é o Américo de Deus, a sugestão é falar com o partido. Os dois pertencem ao Rede. Veja a resposta de Kit sobre a situação. Mendonça Prado ou algum membro da bancada do governo ou integrante do governo procurou a senhora para algum tipo de assédio para voltar atrás nessa assinatura? Não, na verdade, a gente é meio que um pouco isolado aqui por ter essa posição de independência, né? Então, nunca teve essa procura, a gente sempre desde o início assinou e pela nossa postura aqui, né? Porque sempre a gente sobe e fala que quer que aconteça e sempre está na mídia isso, então eu acho que eles não quiseram ou não sei. Américo de Deus, indignado, conta que nunca foi procurado para qualquer assédio porque não permite a situação. Portanto, se me chamassem, eu exatamente não iria e não aceito esse tipo de proposta. Porque a CPI é um instrumento de fiscalização, de lisura. Se não tem nada a temer, e por que isso? Porque todas essas manobras, entendeu? É porque isso é exatamente onde há fumaça, há fogo. Então é importante, não quero aqui incriminar ninguém, porque não posso antecipar o julgamento, mas aqui, se me convocarem para participar da comissão, estarei lá exercendo o meu mandato. Com a mesma postura de indignação, Irã Barbosa disse que ninguém o procurou, mas infelizmente não se surpreende com esse tipo de ação na Casa Parlamentar. Não fui procurado, ainda bem que não fui, porque também as pessoas sabem que se me abordam nessa linha tem consequência. Outro diálogo que está no processo e aconteceu durante o período de investigação da Operação Babel foi entre o vereador Isaac e um dos donos da torre, o José Carlos Dias. Aqui eles marcam um encontro. Isaac pede detalhes sobre o endereço. O parlamentar revela que a intenção foi de apenas pedir alguns empregos. Nós e tantos outros vereadores estivemos na empresa Torre, em todas as empresas terceirizadas, exatamente para solicitar empregos para aquelas pessoas que nos procuram. São diversos cidadãos e cidadãs que estão desempregadas, que nos procuram constantemente. Apenas isso, ele informou o local, estive, conversei com ele, ele disse que não havia contrato ainda, mas quando houvesse, iria oportunizar todos os parlamentares que pudessem indicar nomes para trabalhar, que é normal dentro da institucionalidade. O líder do governo, Antônio Bittencourt, explica que essas conversas são normais no ambiente político. Está colocado aí, não tem mistério nenhum, não tem segredo nenhum, não tem ilegalidade alguma. As informações que foram repassadas ao Mendonça à época são informações que já eram públicas. Ainda entre as escutas está uma conversa entre Soraya Torres, que foi presa durante a Operação Babel e que também é uma das proprietárias da empresa Torre, e um funcionário identificado como Amaral. Nesse trecho, uma denúncia grave. Soraya conta que, abre aspas, ele, que seria o Zé Antônio Torres, pagou um vereador para pegar uma CPI. Foi desde 2010. Esse pedido de CPI, de suposta compra de um vereador, que aconteceu em 2010 e que a Soraya Torres comentou nessa conversa,
Naquele momento, a empresa que fazia coleta de lixo em Aracaju era a Cavo. E através desse diálogo, dá para perceber uma movimentação da empresa Torre, junto com alguns vereadores de Aracaju, para investigar a concorrência e até mesmo tirá-la da gestão pública municipal. Ao tomar conhecimento disso, alguns vereadores se mostraram preocupados. É uma denúncia muito grave. É um cidadão que foi colocado eleito pelo povo se prestar a esse tipo de procedimento. Isso realmente é uma questão que a gente nos deixa triste. Se por acaso isso aconteceu, eu acho o seguinte, que prova que a pessoa que está aqui exercendo o mandato não deveria estar, e deveria estar na cadeia. Eu lamento que a casa esteja em xeque por uma questão como essa. Eu espero que se descubra. Embora não seja surpreendente, é lastimável que a consciência das pessoas sejam transformadas em mercadoria, que estejam à venda e que os que têm poder econômico se sintam no direito de comprar a consciência, o voto e a ação dos parlamentares. Também estava no inquérito a informação de que entre o período de 28 de agosto de 2016 a 3 de outubro de 2016, época em que aconteceu o primeiro turno das eleições municipais, a Torre chegou a sacar R$3.700.000. Há ainda comprovantes bancários de que mais 6 saques que aconteceram entre os dias 21 e 26 de outubro de 2016, que somam mais de R$1 milhão. Isso há uma semana do segundo turno das eleições municipais. A vereadora Emília Correia levou esses documentos para o plenário da Câmara de Vereadores de Aracaju e disse que é exatamente isso que a CPI do lixo vai investigar depois da decisão da Justiça. Não é isso que a gente começa a entender, porque tanta fuga da CPI, porque passamos o ano de 2017 com a Câmara fugindo da CPI, tudo vai se encaixando, porque esses são prova do inquérito que foi feito pela polícia, a Deltap, muito bem feito, procuradora Eunice Dantas, que já teve acesso, que agora a qualquer momento pode nos trazer mais novidades, que farão parte da CPI que vai ser instalada aqui. Os saques feitos pela Torre foi feito exatamente nas semanas que antecediam o primeiro turno, quase aí 4 milhões, e no segundo turno, a semana que antecedia, mais 1 milhão, ou seja, quase 5 milhões. As escutas que foram feitas também, de conversa de pessoas da prefeitura, do então candidato Edivaldo, na mesma semana conversava, teve escutas sobre isso, não tem como não fazer uma liga, isso dito pela procuradora, porque primeiro, não era praxe no movimento da conta da Torre, saques tão altos. Outra coisa, nas semanas que antecediam as eleições, primeiro e segundo turno, né? E não tinha essa praxe, e foi ter exatamente do pessoal da Torre, em conversa com vereadores, em conversa com o executivo. Poxa, aí, né, vamos aguardar direitinho. O que há de fato é que alguém sacou um dinheiro que lhe pertence, não é verdade? Para onde foi esse dinheiro a senhora não sabe, eu não sei. A justiça que investigue. Olha, com essa matéria que você acompanhou agora, fica clara a necessidade da investigação da imundície do lixo de Aracaju. Os vereadores aqui da capital não podem abrir mão do direito legal de investigar este caso que pode expor uma relação espúria e corrupta entre o privado e o público.